Bom, vamos lá, gente. Tá chegando galera chegando aí, vamos lá. Lívia chegando. Bom, nonos anos, 14 de setembro de 2020, 11 horas e 20 minutos. Eu estou iniciando nossa gravação, tá? Da nossa aula. O objetivo da nossa aula hoje é corrigir os exercícios que eu apliquei para vocês no Positivo On. As atividades 4 e 5. Tem a atividade 6 que está em andamento aí. Beleza? E também o meu objetivo é o quê? Treinar essas questões objetivas, até mesmo discursivas, né? Que para vocês e para mim também, muitas vezes a gente fica inseguro quando a gente vai responder uma questão. Não, essas questões às vezes não deixam uma dúvida na gente, mas isso é normal. Eu não consigo acertar, mas a gente tem algumas dicas para vocês, ok? Eu só quero confirmar se eu já enviei para vocês essa atividade de correção aí. Se eu não enviei, vou enviar hoje. Estou aguardando o pessoal entrar mais, aí são 30 já. Aos poucos eles vão chegando. Nono ano, uma pergunta para vocês. Vocês têm esses slides, eu já enviei para vocês, chaves de correção das atividades 4 e 5 do portal Positivo On? Me dê um retorno aí, por favor. Ainda não? Tá, jóia, Eduarda. Hoje eu envio para os 3 nonos anos, tá? Enquanto isso, a gente vai começar. Então vamos lá, vamos começar? A primeira questão, ela está relacionada aqui ao estudo orientado, né? Estudo orientado, que é da apostila 3, capítulo 8, relacionado ao segundo trimestre. Então aqui tem características da globalização. É uma questão assim que você tem que ler, né? A questão correta é a letra E. Formação dos blocos econômicos é uma tendência da globalização. Integração de mercados, né, o avanço do capital financeiro. Então, é uma tendência hoje no mundo, não é só em uma região ou outra. No mundo. Nós temos blocos econômicos como conceitos de mercados regionais, integração política, econômica de países, geralmente com territórios vizinhos, né, que se integram. Então, facilitam assim o comércio. Então, vamos ver o erro de algumas questões aqui, proposições aqui. Quanto à primeira aqui, a letra A, o que estaria errado? A adoção do toyotismo é um modelo de produção que o Japão, né, no Japão a Toyota, ela criou, principalmente em meados do século XX. Restrição de mercados, olha a palavra aqui, se você quer estar num processo de globalização, não pode ter restrição de mercado, tem ampliação de mercado. Então essa palavrinha aqui, ó, maldita, ela distorce a resposta. A globalização, ela quer o quê? O avanço, né? A criação de mais mercados, não restrição. Então essa palavra aqui distorceu a proposição. Na letra B, o que nós temos aqui? Aumento do controle do Estado na economia? Não, jamais. Isso era de economia socialista. A economia capitalista, ela libera para empresas privadas, né, gente? Então, ó, controle estatal, não. O Estado está deixando as empresas produzirem, as indústrias produzirem, eles dão liberdade de concorrência. Vocês estão vendo o que a gente está passando, o preço do arroz aí falado. Aí perguntaram ao governo se ele vai intervir na economia. Não, não vou intervir. Quem cria esse tipo da lei da oferta e da procura é o próprio consumo, né? Quando começar a reduzir as vendas do arroz, eu dou um exemplo, tá, de vários outros, está num preço exorbitante, diminuir as vendas, isso é a lei da oferta e da procura. Se
a procura reduzir, a oferta vai diminuir, vai sobrar alimentos, né? E esse tipo de alimento, então eles vão abaixar o preço. É a economia capitalista. O Estado ele intervém muito pouco na economia hoje. Depende, tem algumas exceções, beleza? Na letra C, políticas liberais, sim. Diminuição da robotização. Olha só, olha que palavra terrível aqui, ó, gente. Ó. Está diminuindo o processo de automação nas indústrias? Pelo contrário, está aumentando, né? O que está reduzindo é o trabalho humano. Então, ó, essa palavra aqui, ó, diminuição dos índices de robotização na indústria, com a idade de vocês, o grau de maturidade de vocês não poderiam errar essa questão devido a essa palavra aqui. Ó. Às vezes eu sei, passa despercebido. Vamos para a pergunta 2, que é uma pergunta que fala, é uma pergunta discursiva. Duas formas de atuação das empresas transnacionais no mercado internacional hoje. Olha só, empresas são transnacionais, elas são grandes corporações que atuam em vários países. Então, ó, uma da ação dela é dominar e manipular o mercado. Por exemplo, a Nike, a Adidas, a Diadora, algumas empresas que têm o seu nome consolidado no mercado internacional, eles conseguem dominar alguns segmentos de mercado aí. Então, uma das questões aqui envolvidas seria o domínio e manipulação do mercado. E outra, lógico que eles adoram fazer em países subdesenvolvidos, explorar a mão de obra barata e recursos naturais, né? Se lembra? A Coca-Cola entra, com certeza, Eduardo. Com certeza, manipulação. O nome, você fala o nome Coca-Cola, é mais conhecido, talvez seja o produto mais conhecido no mundo até hoje, tá? É incrível, viu, Eduarda? Como uma marca, quando ela está consolidada, ela manipula o mercado. Ah, vamos tomar uma Coca-Cola? Ou você, vamos beber um refrigerante? Você já fala, muitos de nós, aí fala uma Coca-Cola antes. Olha como a manipulação de um determinado produto no mercado mundial. Não é só aqui, não, tá, gente? Se você for na África, na Ásia, na Europa, na América do Norte, na Oceania, é um nome muito conhecido. Então, essa questão acho que estava fácil para vocês, não estava? E a questão 3, questão que muitas vezes deixa vocês em dúvida. Eles adoram essas questões em questões de, por exemplo, IFES. Bota um mapa da China e uma questão aqui, ó, uma área aqui destacada. Eu assinalei aqui, fiz questão de assinalar e botar o nome de que são essas áreas. Aqui fui eu que escrevi para vocês, não estava assim na prova. Zonas econômicas especiais, chinesas. Então tinha aqui, ó, como vocês poderiam matar uma questão dessa? Ó, tem Pequim, que é a capital da China, Xangai, que é um grande centro. Eu acho que vocês já ouviram falar dessas áreas, dessas regiões da China. Então, Pequim, você lembra de uma grande cidade, um grande centro industrial. Isso poderia ser uma dica. Eu já cortaria a cultura de tabaco. Não seria uma área aqui. E essa área aqui está próxima ao oceano. Aqui tem o Oceano Pacífico, gente. Ó, por isso que a cartografia, interpretação cartográfica é muito importante para vocês. Então aqui as regiões industriais. Se vocês pegarem o nome, pelo menos de duas cidades, nem todas elas são conhecidas. Mas, ó, Pequim e Xangai, vocês já devem ter ouvido falar. Áreas de pecuária de corte? Não. Próximo ao litoral? Não. Mais no interior. Região de maior pluviosidade? Poderia dar uma dúvida para vocês. Baixa concentração demográfica? Essa é fácil de destacar que não, né? Pô, na China, a China tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Não tem baixa concentração demográfica? Pode ter aqui, ó, no centro, ó, aqui, ó, no deserto de Gobi, tá? Mas
próximo ao litoral, geralmente as áreas em qualquer lugar do mundo, com algumas exceções, são muito povoadas. Então essa aqui daria para cortar, essa daria para cortar, essa também. Já que vocês, se vocês tivessem essa tendência de observar alguns detalhes que não é fácil, aqui ó, tem o Oceano Pacífico, indústrias exportando. Eu sei que não é muito fácil. Na hora que vi Pequim e Xangai, matei a questão. Isso aí, Igor, não é? Você viu que não poderia ser uma área baixa concentração demográfica. Pequim, você lembra de uma área de muita indústria. Beleza, garoto. Isso é geografia, isso é cartografia, isso aqui é interpretação cartográfica. O nome aqui já salvou a sua questão. Igor teve essa percepção. Acredito que muitos de vocês aí também. Regiões industrializadas. Sabemos que China é uma das maiores nações industrializadas do mundo. Mata logo a questão aqui. Ah, tio, é muito fácil? Não, mas não é muito difícil. Luana, sim, pelo contexto de outras perguntas também, dá para eliminar alternativa. Concordo plenamente contigo, Luana. Tabaco, pecuária de corte, regiões de baixa pluviosidade próximo ao mar, baixa concentração, eu acho que daria também. Concordo contigo, Luana. Então vamos para outra? Aqui, ó, os danados de blocos econômicos. Eu botei 3 números. Aqui vem a cartografia também, censo de localização geográfica. Aqui eu estou querendo que vocês identifiquem, respectivamente, pelos números, o nome dos blocos econômicos. Olha como é fácil. A 2 já dá para matar, não é? Se você sabe que aqui é América do Sul, aqui tem o Mercosul, não é? E o Mercosul está na D e na B. Vocês já eliminariam a A e a C, não é certo? Vamos lá. Olha só a 3 como dá para você eliminar também. Se bem que não, ó. A 3 a gente sabe que aqui é Europa, União Europeia, União Europeia. O que estaria em dúvida aqui, ó? O 1. O 1 seria o centro de vocês para vocês acertarem essa questão. Aqui, que parte do continente é essa? América do... Aqui é sul, aqui é do... Vamos lá. Um para mim aí. Vamos lá. Quem responde? Norte, Igor. Beleza. Essa palavra aqui também, ó, pô, tio, você está querendo achar que eu sou fera em inglês, mas a maioria de vocês estudou o NAFTA em inglês. Olha meu inglês, hein? Não fique com inveja. North America Factory Trade Association. Norte América, ó, NA. América do Norte, NAFTA. Caraca, Eduardo, você gostou, né? Fala a verdade. Eu sou fera, ó, cuidado com... Quando eu pegar as aulas de inglês aqui, vocês vão ver o que é inglês. Made in Joel Santana. Mas olha só, eu mataria aqui, ó, a 1. Apesar da sigla estar em inglês, Norte América, América do Norte, ó. Posso virar? Olha, o Igor. Aí vocês vão querer que eu saia, seu Getúlio metido no mesmo dia. Vocês nem vão querer. Vamos lá. Vamos lá. Joel Santana está com inveja. Lógico, ele morre de inveja em mim. Vamos lá. Opa! A questão 5 é uma questão discursiva, tá? Dê 2 razões importantes que contribuíram para o grande desenvolvimento industrial do Japão após a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que a Segunda Guerra Mundial foi um terror para a Alemanha, para a Itália e principalmente para o Japão, né? A Segunda Guerra Mundial termina com 2 bombas nucleares sendo jogadas ali no seu território. Foi o arraso praticamente quase que total do território japonês. Então ele perde a guerra. Como é que está a situação econômica do Japão? Terrível. Então é aí que o Estado japonês, com apoio, lógico, de algumas outras situações, vão investir num milagre econômico japonês, na reconstrução econômica e física do território japonês. E um desses motivos foram muito amigos dos japoneses, que foram os Estados Unidos. Peraí, tio, mas eles não eram inimigos? Sim.
Só que depois da Segunda Guerra Mundial, vocês lembram que a gente estava entrando em outro novo período, a Guerra Fria. Então, o maior inimigo dos Estados Unidos, a União Soviética, ele tentava atrair vários países para o mundo socialista, no qual ele defendia. E os Estados Unidos defendiam um mundo capitalista. Então, estrategicamente, para ter um grande aliado no Pacífico, os Estados Unidos doam e emprestam capitais no Plano Marshall, né, que vocês devem ter estudado já em história. O Plano Marshall é investimento dos Estados Unidos pós-guerra em países assim, estratégicos para se tornarem aliados no período da Guerra Fria. Os Estados Unidos investiu na Alemanha, que foi inimigo, na Itália, que foi inimigo, no Japão, investiu no Reino Unido, que era aliado, na França. Então, ele investiu capitais para busca de atrair aliados e conseguiu. O outro aqui, gente, seria o quê? Investimento pesado em educação, tecnologia de ponta. A gente sabe que o japonês, o Japão, o território japonês, tem várias adversidades. Não tem matéria-prima, tem que importar. Tem terremotos que podem gerar alguns problemas internos, mas, em contrapartida, o Estado japonês fez uma coisa que poucos países desenvolvidos fizeram: investir em tecnologia e educação, virou o jogo, né? E esses investimentos, ele importava matéria-prima e transformava em produto de alta tecnologia e vendia para fora. Então, foram dois motivos aí do avanço econômico do Japão pós-Segunda Guerra. Você já deve ter estudado, isso a gente chama de milagre econômico japonês. Se lembra que eu falei para vocês na nossa aula, quem tem autoestima baixa, lê um pouco sobre a história japonesa. Vocês vão ver o que é vencer obstáculos, tá? Vale a pena. Vamos para outra que foi a atividade 5, uma atividade que tinha lá no positivo 1, né, de objetiva. Vamos lá, eu estou assinalando em vermelho para vocês destacarem. Existe uma relação direta entre o grande crescimento industrial chinês, verificado nos últimos anos, e o fato da China ser um dos maiores emissores mundiais de gases estufa. Então, a pergunta-chave aqui está aqui, emissão de poluentes de gases estufa. E quem faz isso com mais intensidade? Muitos de vocês, acredito, responderiam petróleo. O petróleo emite muito gás estufa, está correto. Mas, mais do que ele ainda, carvão mineral. Tá? Esses são combustíveis fósseis, o gás natural também. Mas aqui, com mais intensidade. Não é uma resposta fácil, tá? É uma resposta de dificuldade média. Porque eu ficaria, como muitos de vocês ficaram aqui, em dúvida entre petróleo e carvão mineral. E o que poderia diferenciar essa resposta de vocês, se vocês tivessem esse reforço em China, é que China é um dos maiores produtores de carvão mineral do mundo. O petróleo ela tem, mas não tem muito, ela importa. O carvão mineral ela tem de sobra e exporta e chega aqui no Porto do Tubarão para nós aqui, tá? Então a resposta aqui seria carvão mineral, desculpa. Os três combustíveis fósseis, gás natural, petróleo e carvão mineral. Mas como ela tem esse produto em mais abundância, seria essa a resposta aqui, tá? Vamos lá. Continuando aí. Aqui tem uma questão difícil, tá? Questão difícil, até assinalei para vocês, tá? Sobre o rating, em inglês, Joel Santana, o rating. O rating são agências que classificam o risco de um país ou de uma empresa, o risco de investimentos de capitais. Por exemplo, eu sou um investidor, eu quero investir em um determinado país ou uma determinada empresa. O que eu faço? Eu vou a uma dessas agências e elas me passam
o risco, o nível de risco de cada um desses países. Então, olha a pergunta aqui. No primeiro texto, já fala dos problemas dos bancos europeus. Ó. Eles estão entrando em problemas de inadimplência. Alguém saberia me dizer, não é fácil, tá? Responder o que significa o termo inadimplência? Hã? Vamos lá, nono. Se não souber, não tem problema. Não é um termo de uso comum, a gente às vezes fica em dúvida. Então, por isso que a gente tem que reforçar conhecimento com vocês. Eu posso responder que não está pagando as contas? Justo Maria Eduarda Santos cravou 100%. Inadimplência é aquele que não consegue pagar suas contas. A gente tem isso na nossa própria casa, às vezes, empresas, bancos, investidores, em qualquer situação do mundo. E o rating são agências que dão essa maior segurança ao investidor. Olha o segundo texto aqui, ó. Inadimplência aqui, ó. Você tem a palavra inadimplência e aqui tem na resposta, tá vendo? E outra aqui, ó, gente. Situação dos bancos europeus, já falei, não. Extenso, o governo está na situação financeira dos bancos e inadimplência. Ó, aqui estão a base das respostas, inadimplência e situação financeira dos bancos. Ó. Se você ler com muita atenção, daria para responder. Vamos lá, agora vamos para os ratings. Olha só, os ratings são agências que medem essa capacidade de risco. Eu sou investidor, eu tenho 10 bilhões de dólares para investir. Eu vou e contrato uma agência aí. São várias agências que podem destacar isso para nós. E essas agências elas vão criar uma nomenclatura de risco. A A é o menor risco, pode investir lá que vocês vão ter retorno. B, um risco médio. C, risco perigoso. E D, sai fora que ali está quebrado. Então é a mesma coisa de nota, hierarquia de nota. A, 10. B, vamos botar 7. C, 5. D, vamos botar 2. 1, 2. 1. Então, olha só. Olha como eles passam isso para quem quer investir. Olha essa tabela da zona do euro. Se vocês fossem um investidor hoje, em qual desses países vocês investiriam primeiro? Olhando aí a tabela. Tem mais de um que está numa situação boa. Fala o nome de um para mim. A Alemanha, Maria Eduarda, com certeza. Repare que eles têm 3 nomenclaturas. A. Esse aqui está de boa demais. Ele tem uma situação financeira equilibrada, você tem uma estabilidade econômica. É um país que você poderia investir tranquilamente. Ó. A Áustria, Bélgica também, mas não é tão confiável. Ó. Perdeu um azinho, está perdendo aquele 10zão que ele tem. Aqui eu boto 10, aqui eu boto 9, aqui eu boto 8, ó, BB, ó, caiu de A para B, já fica ligado. A positivo, perdeu 2 As. A negativo, está saindo outro A, vai ficar com A aqui, ó. Olha essa nomenclatura, como repara. Agora, olhando atentamente no gráfico, qual é dos países que vocês jamais investiriam dentro do gráfico ali? Ou teria muito receio em investir? Grécia, Isabelle, com certeza, ó. Letra C aqui, ó, risco perigoso, tá, gente? Então essas nomenclaturas, elas vão dar uma possibilidade de como é que está o investimento, o risco de investimento em países ou empresas que eles passam os investidores, tá? Então, ó, muito legal essa questão do rating, tá? Isso aí é uma questão de nível mais avançado, mas você já tem essa capacidade de interpretar esse tipo de situação econômica aqui, tá? Quando eu enviar o
o aulão para vocês aí de correção, vocês dão uma lida que eu escrevi aqui, essas agências, os riscos, olhem as tabelas, vão em internet, busquem mais coisas. Eu acho isso interessante. Essa resposta aqui daria para você responder através do primeiro e do segundo texto. Tem a palavra inadimplente lá e a crise, a situação financeira dos bancos. Beleza? Vamos avançando aqui, garoto. Essa aqui está mais fácil que roubar bala de criança. Olha só, gente. A palavra Berlim, quem sabe que a capital da Alemanha é Berlim, você já vai aqui, não é? Essa aqui, quem errar tem que perder 5 pontos aí. Todos acertaram? Se alguém errou, pode me falar por que teve dúvida de errar isso aqui. Ó, essas palavras, eles determinam algum lugar dentro da Alemanha. Tá? O rio Reno é o principal rio que corta a Alemanha, a França, mas ó, ele está falando aqui de cidades. Ó, Berlim é a capital da Alemanha. Então você já vai aqui e joga a questão aqui. Ó. Fácil essa, não é? Não tem nem discussão. Alguém teve dúvida para responder ela? Olha o mapinha do Reino Unido. Eu estou apostando a questão do Reino Unido esse ano. Eu estou apostando, tá, gente? Aqui o mapa a seguir é... o mapa, bem tranquilo, né, Eduardo? O mapa a seguir mostra... Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui para responder para vocês. O mapa a seguir é a união de 4 países, 4 territórios que formam um país hoje reconhecido pela ONU. Aqui em vermelho eu escrevi, tá? Não estava assim na questão. Mas uma dica que eu daria para você, pô, tá difícil identificar esse país, Mar do Norte, o formato da Ilha da Bretanha, né? O Mar da Irlanda, tem até uma dica aqui para vocês, ó, Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. O que vocês poderiam errar aqui, ó, estaria entre Grã-Bretanha e Reino Unido. Ó, Ilhas Britânicas. Oi? Alguém chamou? Oi? Tem alguém com o microfone ligado. Vamos lá? Por que aqui não seria Grã-Bretanha? Vamos relembrar o que eu já expliquei para vocês. Grã-Bretanha são os 3 países localizados na Ilha da Bretanha. Ó. Quem está dentro dessa ilha? Escócia, Inglaterra, País de Gales. Então, tem esse território ao lado, que é a Irlanda do Norte. Então, não é a Grã-Bretanha. É uma questão de pegadinha. Se você não tem uma atenção redobrada, você cai. Tá? Reino Unido aqui, porque incluiu a Irlanda do Norte. E a Irlanda do Norte, ela está localizada na Ilha da Irlanda. Se tivesse somente os 3 países aqui, Grã-Bretanha. Quase errei pela legenda, viu? Quem está com o microfone ligado, por favor? Oi? Quer fazer alguma pergunta? Ana Luísa? Fala, Ana Luísa. Ah, sem querer, tudo bem. Vamos lá. Então, olha só, o que eu ficaria preocupado com vocês nessas duas aqui, ó, alternativas, Reino Unido e Grã-Bretanha. Atenção no que eu vou falar, pode ser uma questão aí de ifs, tá? Porque esse ano tem um Brexit, né? A Alemanha saiu, a Alemanha não, o Reino Unido saiu da União Europeia, pode ter um mapa desse identificando. Grã-Bretanha, os 3 países da Ilha da Bretanha. Reino Unido, os países da Ilha da Bretanha mais a Irlanda do Norte. Muito atento a esses detalhes. Não é uma questão tão fácil como alguns pensam. É uma questão de interpretação cartográfica, lógico, e conhecimento em territórios. Você tem que ter o conhecimento, saber que isso aqui é o Reino Unido. Ó. 4 países interligados. Inglaterra, País de Gales, não pode ser Inglaterra, porque ó, essas delimitações aqui mostram as fronteiras territoriais de outros países, não seria Inglaterra. As Ilhas Britânicas
seriam as Ilhas Britânicas junto com a ilha da Irlanda. Se fosse só essa, tudo bem. Agora, Grã-Bretanha, só se fosse esses 3 países. Reino Unido engloba tudo aqui. Muito atento. Tenho preocupação com vocês nessa questão de cartografia. Tá? Tem alguns detalhes que vocês, às vezes, e qualquer um de nós, tá? Teriam dificuldade. Se ele botou 4 nações, não pode ser Grã-Bretanha, porque tem 3 nações. 4 nações estão integradas no Reino Unido, tá? Dúvida nisso? Alguém quer fazer alguma pergunta para mim? Muito importante essa questão, tá? Achei bacana demais ela estar lá no Positivo On para vocês. Mostra como isso reforça a aprendizagem de vocês, tá? Questão de cartografia a gente tem que levar muito a sério. Ó, fala uma questão do Brexit, ou Joel Santana, Brexit. Vamos lá. A abreviação fala que é a saída dos britânicos, né, do Reino Unido. 2016 foi o referendo, foi o plebiscito onde 52% contra 48% decidiu que o Reino Unido deveria sair da União Europeia. E esse ano, por isso que eu estou apostando uma questão dessa para vocês, hein? Esse ano foi oficializada a saída do Reino Unido da União Europeia. Foi em etapas. Vamos para as respostas? O Reino Unido deverá arcar com uma vultosa multa para quebrar o contrato. Sim, ele já está pagando. Ah, mas eu não sabia disso. Mas vamos tentar eliminar as outras para facilitar a sua resposta? Vamos. Após o referendo, o Reino Unido deixou imediatamente, 4 anos isso aconteceu atrás, e só esse ano que foi efetivado. Então a palavra extrema aqui, ó, ela está errada. Foi gradativamente saindo. Foi por etapas, tá? A saída se deu devido à desvalorização do euro, moeda utilizada pelo Reino Unido. Opa! Olha o erro aqui. Qual é a moeda oficial do Reino Unido? Libra esterlina. Ah, o euro ele circula lá, mas você tem que trocar pelas libras, né? Então, ó, mais uma que você pode eliminar. Outros países estão em processo de saída do bloco, como a Irlanda e França. Não. Teve até um partido de extrema-direita da França que tentou se eleger com esse ideal de tirar a França da União Europeia, mas a população da França ainda não tem esse objetivo. Não tem nenhum país de imediato que tenha esse objetivo de abandonar o barco. Agora, não sei como vai ser daqui para frente. Nós estamos num ano atípico, vocês sabem disso, né? Um ano atípico de quê? Poxa, 6 meses aí de uma economia paralisada, se recuperando de uma pandemia. Então, vamos deixar isso para o ano que vem. Essa questão foi elaborada antes da pandemia. E agora, no auge da pandemia, também não tem nenhum país de imediato que queira abandonar o barco. Eu acho muito suicida sair agora. Pô, se você tem um conjunto, o conjunto tenta salvar o outro. Se você é só, você tem esse problema. E olha o caso do Reino Unido. Saiu num momento de crise econômica. Vamos ver o que vai rolar no Reino Unido lá, né? É uma questão que a gente vai ter que ficar de olho, tá? Com a saída do Reino Unido, o Reino Unido deverá assinar o acordo do espaço Schengen. O espaço Schengen é aquele que dá livre circulação de pessoas nos territórios. Não, o Reino Unido, quando fazia parte da União Europeia, não assinou. Agora que ele sair, ele vai assinar, ele vai dar uma liberdade de outros europeus entrarem sem autorização no seu território? Nem pensar. Aqui é uma questão que você tem que ter conhecimento do termo espaço Schengen.
Espaço Schengen, que significa um dos processos de integração de livre circulação de pessoas entre os países europeus. O Reino Unido, quando ele era membro da União Europeia, não assinou esse acordo. Não vai ser agora que ele vai assinar. Eu acho que daria para responder essa questão também. Tá? Olha os tigres asiáticos aí, que a gente viu no capítulo que a gente está estudando aí. Né? Grupo de países aí. Entre os países de tigres asiáticos temos Singapura, sim, é o tradicional tigre. China, aí tá meu medo. China em si, como Estado chinês, não é denominado um tigre asiático. 2 territórios em condições especiais que pertencem à China, sim. É uma questão difícil, tá? Então, Hong Kong e Taiwan. A China em si, de forma geral, não é incorporada ao tigre asiático. Então, atenção a isso. É uma questão aqui que poderia derrubar vocês aqui. Tailândia, sim. Coreia do Sul, sim. Laos e China, não. Então, se vocês tivessem aqui, por exemplo, a certeza que Coreia do Sul é um tigre asiático, você já eliminaria as duas aqui. Ficaria com a A ou a B. Se você tiver certeza que Singapura é um tigre asiático, você já matava a questão. Para mim, essa questão é fácil. O meu medo aqui é vocês confundirem China como geral. Essa eu fiquei em dúvida. Ô, Maria Eduarda, é uma questão de pegadinha. O novo integrante, tá? Tem os tigres tradicionais que são, né? Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Eles são tradicionais porque foram os primeiros a se industrializar na década de 1970. Em 1990 surgem os novos tigres asiáticos. Tailândia aqui ia ser uma dúvida se vocês não soubessem isso. Tailândia, Vietnã, Filipinas, Indonésia e Malásia. Tá? É uma questão para você ficar analisando, tá, Maria Eduarda? Por isso que eu falo autonomia nos anos. Quer saber onde está localizado um país? Vai lá, estuda alguma coisa sobre ele, busca alguma coisa sobre conhecimentos em tigres asiáticos tradicionais e novos. Ajuda muito, tá? Então, são dicas que a gente vai passando para vocês, ok? Olha essa questão aqui que fala do coeficiente Gini. Vocês já estudaram o coeficiente Gini? É um indicador socioeconômico que avalia o nível de desigualdade socioeconômica entre os países, ou população de um determinado país. Sim, Maria Eduarda, eu acredito que no 8º ano vocês devem ter estudado alguma coisa assim básica sobre ele. E veja bem, esse coeficiente ele avalia de 0 a 1, pode ser de 0 a 100 também, como está na legenda, está de 0 a 100, tá? O nível de desigualdade. Quanto mais próximo a 0, melhor é o nível. Quanto mais próximo a 1, pior é o nível. Ele é o inverso do IDH, Índice de Desenvolvimento Econômico. O Índice de Desenvolvimento Humano, desculpa. Quanto mais próximo a 1, melhor. Quanto mais próximo a 0, pior. O índice Gini é ao contrário. Tá? O nível de desigualdade, quando se aproxima a 0, não tem nenhum país onde o nível de igualdade social é igual. Não existe. Mas tem aqueles menos gritantes. Eles começam a reduzir. E essa questão daria para responder você observando o mapa e a legenda. Então, é uma questão de interpretação cartográfica. Você não teria a obrigatoriedade de saber qual teria os piores indicadores e os maiores. Se você for pelas cores aqui do mapa, a gente vê o verde, eles estão numa situação que estão se distanciando de 0. Então, o nível de desigualdade está aumentando. Olha que território é esse, China. China, e tem outro território aqui, que ele foi ampliado aqui, o território de Israel.
Eles são países que têm uma economia forte, mas isso não quer dizer que a questão social, principalmente na China, ela é ótima. Não, pelo contrário. Então, olha a questão aqui: os países asiáticos de grande influência no cenário geopolítico, China e Israel, apresentam elevada desigualdade. Ó. Você ficaria em dúvida, mas se tiver errado, você bota a culpa no mapa. Foi o mapa, foi o cartógrafo que falou isso para você. Ó. China está entre 40 e 45, Israel também. Olha a cor verde aqui. Então, se você discorda disso, beleza. Eu não concordo muito com a questão de Israel. Com a China, não concordo. Tem um nível de desigualdade muito grande lá. Já Israel, eu não concordo. Porém, se o mapa está falando, eu não vou dizer isso para vocês. Ó, fala para anular. A gente pode pedir até para anular. Mas responde aqui que com certeza você vai estar certo. Depois você vai lá para pedir a anulação da questão. Ó, a Ásia apresenta um nível de desenvolvimento homogêneo. O que significa a palavra homogêneo? Igual? Olha as cores aqui, gente. Lógico que não. Ó. Olha que diversidade, é heterogêneo. Esse erro gravíssimo aqui. Ó. O continente asiático praticamente eliminou as desigualdades socioeconômicas. No, my brother, jamais. O continente asiático tem diversos problemas a serem resolvidos e o mapa e a interpretação cartográfica mostra isso. A inexistência, olha as palavras extremas, olha, eliminar, homogêneo, inexistência, palavras extremas. A inexistência de dados disponíveis ocorre em países de regimes socialistas. Veja bem, não, Afeganistão não é um país socialista. Turcomenistão, Uzbequistão, são dados que os estados não fornecem. A gente tem 5 minutos para terminar. A Coreia do Norte, sim, tá? Olha a Coreia do Norte, que é um estado ditador, ele não fornece esses dados. Mas esses outros aqui, não. Arábia Saudita, por quê? Síria, não concordo. Tá? Então, estaria fácil responder essa questão quando você interpreta o mapa e a legenda. Os países de maior desigualdade, menores economias, China e Israel, com certeza não. Ó, o erro aqui. Ó. Galera, é isso aí. Espero ter contribuído para reduzir as dúvidas. A gente sempre busca, sempre tem, né? Mas a gente vai reduzindo com algumas dicas, tá? Antes de terminar, que já está no final, né? Nós temos uma atividade em curso até o dia 16 e 17. Por favor, é a 6ª atividade avaliativa do 2º trimestre. Eu quero todos fazendo, me entregando no prazo, tá? Aquele aluno que eu prorrogo, ele vai perder 40%, 50% do valor da média. Pô, por causa de faz um dia, vocês têm tempo. Tentem atingir o máximo. Ah, tá bom a média, tá bom nada. Você tem que buscar o melhor sempre, tá? Outra coisa, amanhã a gente começa já as explicações. Eu acho a melhor parte da apostila, geopolítica na Europa, na Ásia e na Oceania. Nós vamos falar de temas magníficos. Eu enviei para vocês. Beleza, Nicolas? Ótimo. Siga um exemplo de Nicolas, ele já enviou todos, eu quero até o dia 16, todos. Hein? Eu enviei esses slides do último capítulo da apostila 3, né? Confere aí para mim, me dá um retorno, se todos receberam. Sim, Eduarda disse que sim. Se alguém não conseguiu abrir, como teve alguns problemas, me passe uma mensagem no positivo lá que eu vou tentar resolver, tá bom? Então, desejo um bom dia a todos. Amanhã se vê com matéria nova. Amanhã a gente vai viajar na maionese. Vocês vão adorar esse conteúdo que é geopolítica na Europa, Ásia e Oceania. Beijo para todos. E a todas, lógico.